Olá, povo de Deus, graça e paz, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nesse dia. Você é daquela turminha ainda que pede bênção para os seus pais, avós, padrinhos? Eu ainda toda vez que telefono para o meu pai ou para minha mãe, a saudação não é bom dia, boa tarde ou boa noite, ainda é bênção, pai. Benção, mãe. Chega a ser um pouco engraçado, mas como tradição de família ainda continua. E depois de estudar a Bíblia, esta tradição ela é consolidada no meu coração, ela é consolidada na minha ótica e percepção de mundo. E eu quero ver com você hoje, para a nossa inspiração, nós que estamos aqui buscando a bênção de Deus, não é mesmo? Vamos ler um texto bíblico que fala da bênção sacerdotal. Vamos ver o que Deus tem para nós no dia de hoje, tá bom? Vamos juntos? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e vamos fazer este ministério de divulgação, de evangelização crescer, tá bom? Obrigado, viu, por sua presença. Números, está no livro de Números, é o quarto livro aqui atribuído a Moisés, do Pentateuco, capítulo 6, versículo 22, a bênção sacerdotal. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Moisés: Fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo. Versículo 24. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre todos os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? O nosso Deus é um Deus abençoador. E note uma coisa, preste bem atenção. Você que lê os evangelhos, você que tem paixão e tem apreço e respeito pela palavra de Deus, olhe a vida e o ministério de Jesus. Ele faz algo muito diferente do que normalmente a igreja faz. E a igreja precisa voltar à palavra, voltar às raízes, voltar à essência do evangelho. Jesus, ele sempre teve uma palavra muito dura, muito firme, trazendo o seu povo para um comportamento ético, um comportamento moral, para serem homens e mulheres de palavra, sim, sim, não, não, para fazer o bem ao próximo, para não fazer o mal, enfim, códigos éticos e morais que regulam o cristianismo. O cristão é assim, é alguém que ama o seu próximo, que ajuda, inclusive, aquele que os persegue, que os perseguem, né? Então, nós temos um código ético e moral, e ele é radical, é firme, ele é contra o adultério, ele é contra a mentira. Quanto à questão de roubo, é radicalmente contra, é a favor do evangelho que dá direito à propriedade e endossa a ideia de que nós não devemos desejar, cobiçar as coisas de ninguém. O que é nosso, é Deus quem nos dá, não é assim? É que nos ordena pagar as nossas contas. Então, nós temos um código ético e moral. Mas quando nós olhamos para a vida e para o ministério de Jesus, toda vez que Jesus se relacionava com as pessoas, ele as abençoava primeiro. Isso é fantástico. Você não vai encontrar um milagre em que Jesus condiciona o milagre a um comportamento. Tipo, não peque e eu vou te curar. Não peque e eu vou te abençoar. Não peque e eu vou te ajudar. Não é assim. O que nós percebemos no Evangelho é um Deus, o nosso Senhor Jesus, o Deus encarnado, ele abençoa e depois orienta. Para mim, queridos, isso é transformador, porque a bênção de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas, ela não é condicionada
ao nosso comportamento. Ser usado por Deus, aproximar-se dele, aprender dele é toda outra história, exige muito de nós. Mas quando nós falamos de bênção, a única coisa que é ferramenta para que a bênção se manifeste é a fé. Mesmo assim, quando eu olho, por exemplo, para a ressurreição de Lázaro em João capítulo 11, eu vejo que Lázaro não exercitou fé alguma. E nem tão poucos que estavam em volta, foi unicamente a graça e essa vontade, esta paixão por abençoar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando isso, vejo aqui a bênção araônica, a bênção sacerdotal que Moisés recebeu direto de Deus, e falo com você dizendo: creia e receba, porque o nosso Deus é um Deus abençoador. E por favor, transforme os teus lábios, transforme o seu jeito de falar, mude radicalmente, porque nós, os que servimos ao Senhor, nós fomos chamados para abençoar pessoas, fomos chamados para abençoar o povo, fomos chamados para colocar o nome de Deus acima de todo nome. Olha só como termina o texto que nós lemos: assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel. É isso que acontece quando nós abençoamos as pessoas. Receba essa palavra, seja feliz hoje, seja abençoado, e no que tocar a tua vida, no que for do seu alcance, da sua esfera de influência, abençoe e não amaldiçoe. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, eu coloco o teu povo diante da tua presença agora e peço que a tua ajuda e a tua graça, Senhor, sejam manifestadas para que o teu povo compreenda a palavra e a partir da palavra comecem a desenvolver uma rotina de vida abençoada e abençoadora. Deus querido, nós recebemos de coração aberto tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Como esses dias o Senhor nos falou pela palavra, que o Senhor possa abrir portas, fechar portas e derramar bênçãos sem medida conforme a tua santa e perfeita vontade. Nos sujeitamos a ela, nos sujeitamos à tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Com muita alegria, compartilho isso com você e que você seja abençoado, abençoada. Um forte abraço.